favor, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. O texto base para a nossa mensagem nessa noite é todo esse capítulo, os versículos 1 ao versículo 13. E o título da nossa mensagem, especialmente para as crianças, se elas quiserem anotar, é Servindo em Tempos de Sofrimento. A gente tem pregado algumas mensagens aqui no livro de Isaías e nós chegamos agora para uma meditação nesse capítulo, que é um capítulo bastante especial dentro do livro de Isaías. Acredito que bastante conhecido também. É o capítulo que narra a chamada de Isaías ao ofício profético. Essa chamada ao ofício profético, ela acontece em vários dos livros proféticos. A gente vê algo assim acontecendo também no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias e em outros dos livros proféticos. Embora eu acredite que essa chamada de Isaías é especialmente boa para nos lembrar sobre como nós também somos chamados para servirmos hoje como cristãos. Assim como Isaías foi chamado no seu tempo para ser um profeta para a nação de Judá, hoje cada um de nós tem um chamado também como cristão para servir no nosso tempo. Antes de prosseguir, eu tenho que agradecer ao meu professor, Johnny Gibson, que pregou uma mensagem simplesmente maravilhosa e inesquecível a respeito desse capítulo. Então, enquanto eu preparo a minha mensagem, eu não posso me esquecer das coisas que eu ouvi do meu professor. Então, se você ouvir alguma coisa boa hoje, você pode agradecer a mim. Se você ouviu uma coisa muito boa, você pode agradecer ao meu professor. Mas agora, leiamos a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vai e diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho,
dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Abaixa a cabeça mais uma vez, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em sua luz, nós vemos a luz. Nós oramos para que você venha agora e ilumine a leitura e a pregação da sua palavra, para que possamos ver Jesus mais claramente, amá-lo mais ternamente, segui-lo mais fielmente. Nós pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, para sempre adorado. Amém. Eu quero começar o sermão fazendo duas promessas. A primeira é que eu vou procurar ser breve, e a segunda promessa é que, se você é cristão, você vai passar por períodos de muito sofrimento. Talvez não seja o melhor tom para começar um sermão, dizendo que você vai passar por muito sofrimento, mas essa é uma realidade que nós precisamos encarar na nossa vida cristã. Nós temos aqui no Brasil uma igreja que tem como lema: pare de sofrer. E é fácil implicar com o lema dessa igreja, mas ele contém um pouco de verdade. Se você é cristão, se você está em Jesus Cristo, você vai evitar muito sofrimento. Existe sofrimento que nós trazemos para as nossas vidas por causa do pecado. E se você está de fato em Cristo, mortificando o pecado, então você vai sim evitar muito sofrimento. Mas também existe muito sofrimento na vida cristã. Na verdade, existe sofrimento que você vai ter na sua vida como cristão, que você não teria se você não fosse cristão. Em primeiro lugar, porque você é cristão, você vai sofrer perseguição. Nós, corriqueiramente aqui na igreja, oramos pelos nossos irmãos que sofrem perseguição. A gente precisa explicar essa frase um pouco. Existem cristãos que sofrem mais perseguição. Existem cristãos que estão sendo perseguidos pelo próprio governo que está nos seus países. Mas se você é cristão, você vai sofrer perseguição na sua escola, no seu trabalho e, inclusive, da sua própria família, muitas vezes. Se você é cristão, você também vai sofrer com o pecado que está no mundo. Talvez você não esteja pecando, mas o fato de que nós vivemos num mundo que está em pecado faz com que nós soframos de uma maneira que as pessoas que não são cristãs não sofrem. Você olha para o seu pecado, você olha para o pecado ao seu redor e isso te faz sofrer. Isso te traz uma tristeza no coração que as pessoas que não estão em Cristo não sentem. E, finalmente, se você é cristão, você sofre a disciplina do seu pai. Um pai que não ama os seus filhos, deixa eles fazerem tudo o que eles quiserem. Mas um pai que ama os seus filhos, os disciplina. E nós temos um pai que nos ama muito. E por isso nós sofremos a disciplina do nosso pai. Mas a questão que eu quero colocar para nós hoje aqui é a seguinte: o que você faz em um tempo de sofrimento? Como você reage quando você tem sofrimento na sua vida? Você perde a esperança? Você deixa de confiar em Deus? Você se desespera? Ou você continua confiando em Deus e continua servindo no chamado em que Ele te colocou? O tempo de Isaías foi um tempo de sofrimento, não muito diferente do nosso tempo. E assim como, apesar do sofrimento, Isaías continuou servindo,
como profeta, nós precisamos continuar servindo como cristãos. Então, diante dessas coisas, o que eu quero que nós vejamos aqui hoje é o seguinte: em um tempo de sofrimento, nós precisamos de uma experiência renovada com Deus. Em um tempo de sofrimento, nós precisamos de uma experiência renovada com Deus. Nós precisamos rever a Deus em sua soberania. Nós precisamos rever a Deus em sua glória e santidade. Nós precisamos rever a Deus na sua misericórdia e nós precisamos rever a Deus em sua justiça. Acompanharam? Em um tempo de sofrimento, nós precisamos ver a Deus em sua soberania, sua glória e santidade, sua misericórdia e sua justiça. E porque nós vemos a Deus desta maneira, nós podemos superar nossos momentos de sofrimento e seguir adiante servindo a Deus. Certo? Então, em primeiro lugar, em um tempo de sofrimento, nós precisamos ver a Deus em sua soberania. Vamos ler de novo o versículo 1 desse capítulo de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, ver se você lembra das suas aulas de história. Quem era o presidente do Brasil 50 anos atrás? Ninguém lembra, né? Eu também não lembro. Tudo bem. Eu teria que olhar no Google para ter certeza. Eu acho que eu sei quem era, mas eu teria que confirmar no Google. Mas se você perguntasse para Isaías, quem era o rei de Israel 50 anos atrás? Com certeza Isaías saberia a resposta. E não é porque ele era craque da história, não. Ele diria que 50 anos atrás, o rei de Judá era Uzias. Ele saberia responder isso porque Uzias reinou em Judá por 52 anos. Eu dei uma conferida no Google. Nos últimos 52 anos, o Brasil teve 10 presidentes. Durante 52 anos, Judá teve apenas um rei. E, pelo menos do ponto de vista militar, Uzias foi provavelmente o melhor rei que Judá teve. Segundo Crônicas 26, diz que Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor. E esse capítulo também diz que Uzias possuía um grande e poderoso exército. Fala que, por causa desse exército, a fama de Uzias se espalhou até muito longe. Todos os povos ao redor tinham medo de Uzias, tinham medo de Judá por causa dos seus feitos militares. Uzias foi um rei bastante bom. Infelizmente, esse rei não terminou bem os seus dias. Houve um momento da vida de Uzias, talvez porque ele tenha se ensoberbecido, tenha achado que ele era muito poderoso e podia fazer qualquer coisa, em que Uzias, então, decidiu entrar no templo para queimar incenso. A questão é que somente os sacerdotes, descendentes de Levi, é que podiam fazer isso. Só eles que podiam entrar no templo para queimar incenso. Então, quando Uzias estava chegando ali no templo para fazer isso, os sacerdotes repreenderam Uzias, disseram que ele não podia fazer aquilo. Uzias se irou contra os sacerdotes e, na mesma hora, a Bíblia nos fala que apareceu um ponto de lepra na testa de Uzias. Bem na testa dele apareceu um ponto de lepra. Lepra não é necessariamente uma doença muito grave, que vai deixar a pessoa incapacitada. Mas, no contexto da Antiga Aliança, a lepra era um sinal de impureza ritual. Então, por causa disso, mesmo que
em tudo mais, Uzias tivesse boa saúde, ele teve que ser afastado do restante do povo e morar numa casa separada. Então, aquele rei, que num momento foi grande, poderoso, que metia medo em todos os povos ao redor, agora era impuro e tinha que morar sozinho, isolado, em uma casa separada. Uzias começou bem os seus dias, mas terminou bastante mal. E é justamente agora, no ano da morte do rei Uzias, que certamente Isaías estava se perguntando: o que vai acontecer do meu povo agora? Nós tivemos esse rei durante mais de 50 anos. O que vai ser da nação agora que Uzias morreu? E é justamente nessa hora que Isaías tem uma visão de Deus assentado no seu trono. Esse não é um trono humano em Jerusalém. Uzias se sentava em um trono humano em Jerusalém, mas Deus se senta sobre um trono celestial. Deus reina sobre todo o universo. Esse é um trono alto e sublime. Até mesmo as vestes de Deus são maravilhosas demais. E esse templo do universo não as pode conter. Depois de 52 anos, o rei Uzias havia morrido. Mas o rei do universo estava vivo e bem. Isaías precisava ver isso, e nós também. Um lema tradicional das monarquias, talvez você já tenha visto isso, é: o rei está morto, viva o rei. Que Deus dê longa vida à rainha Elizabeth, mas a gente faz muitas piadas com isso. Algum dia, lamentavelmente, ela vai morrer. E a Inglaterra vai precisar de um novo rei. E naquele dia, essa frase certamente vai ser dita: a rainha está morta, viva o rei. É uma frase que pode soar um pouco contraditória, mas ela está dizendo justamente que o antigo rei está morto, mas nós temos um novo rei, viva esse novo rei. Essa frase ela é necessária para que exista um senso de estabilidade. Embora aquele antigo rei, que talvez tenha reinado por muitos anos, ou mesmo décadas, tenha morrido, o país não morreu junto dele. Nós continuamos tendo um rei. O momento da morte de um rei, historicamente, é um momento de instabilidade. É justamente a hora em que alguém pode questionar a legitimidade do sucessor e tentar um golpe, tentar tomar o poder. Por isso a importância de um lema como esse. Nós não vivemos numa monarquia, mas eu acho que nós temos uma coisa parecida aqui no nosso país. É necessário que um presidente passe a faixa presidencial para o próximo presidente. Isso mostra uma continuidade, isso mostra uma estabilidade, mesmo que o antigo presidente e o novo presidente não se deem muito bem. Nós precisamos desse tipo de estabilidade. Isaías estava passando por uma coisa parecida. Depois de tantos anos, Uzias havia morrido. E com certeza ele estava se perguntando: o que vai acontecer com Judá agora? E é justamente nessa hora que Isaías foi lembrado de que Deus, como Rei do Universo, estava vivo e reinando. Deus estava sentado no seu trono, reinando, soberano. Em um tempo de sofrimento, nós precisamos ver a Deus em sua soberania. Talvez você já tenha ouvido falar que o teólogo holandês Abraham Kuyper disse: não existe 1 centímetro do universo sobre o qual Jesus não diga, é meu. Não há 1 centímetro quadrado do universo sobre o qual Jesus não diga, é meu. Deus é soberano. Deus é soberano quando nós estamos bem. Deus é soberano também quando nós estamos mal, quando nós estamos sofrendo. Ele é soberano quando nós estamos sãos, Ele é soberano quando nós estamos doentes.
Deus continua sendo soberano quando nós temos um parente numa cama de hospital, quando nós perdemos o emprego, quando o nosso país passa por qualquer crise, quando nosso esposo ou esposa nos abandona, quando nós somos perseguidos por causa da nossa fé. Em todos esses momentos, Deus nunca deixa de ser soberano. A nossa confiança não está tanto assim na nossa saúde, nos médicos, na nossa família. Com certeza, a nossa confiança não está em reis ou presidentes humanos. A nossa confiança está no Deus que é rei de todo o universo. Além de ver Deus em sua soberania, em um tempo de sofrimento, nós precisamos ver a Deus em sua glória e santidade. Vamos ler de novo os versículos de 2 a 4. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Serafins são algum tipo de ser angelical que aparece aqui na Bíblia, e nós não sabemos muito mais a respeito deles do que está escrito aqui nesse texto. O nome serafim em hebraico sugere que esses seres eram feitos de fogo, ou que pelo menos eles tinham uma aparência como se fossem feitos de fogo. E com certeza chama bastante atenção aqui o fato de que os serafins tinham 6 asas. Para que tanta asa? 2 asas parecem bastante óbvias, eles usavam 2 asas para voar, acho que asa é para isso, né? Para voar, mas eles também usam 2 asas para cobrir os pés. Possivelmente, eles cobriam os pés num sinal de respeito a Deus. Talvez você se lembre que quando Moisés vê a Deus na sarça ardente, Deus diz para Moisés tirar as suas sandálias, porque aquilo ali é um lugar santo. Possivelmente, na falta das sandálias, os serafins eles cobrem os seus pés no sinal de reverência a Deus. E com 2 asas, eles cobrem o seu rosto, o que chama muita atenção da gente. Esses serafins são seres celestiais, são seres angelicais. Eles não têm pecado. Diferente de nós, seres humanos, eles não estão manchados pela queda. E ainda assim, eles não podem contemplar a Deus diretamente. Então, eles também, num sinal de respeito, cobrem o seu rosto com asas e cantam uns para os outros constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente quer enfatizar alguma coisa em português, particularmente quando a gente está escrevendo, o que a gente faz? A gente pode sublinhar aquilo que a gente está escrevendo, a gente pode colocar aspas, a gente pode colocar em itálico, a gente pode colocar em negrito, em caixa alta. Inclusive, uma coisa que a gente pode fazer é repetir. Aquilo que a gente quer enfatizar, a gente repete. A repetição é a maneira de enfatizar uma coisa no hebraico. Na falta de essas coisas que eu falei, em hebraico a gente repete alguma coisa que a gente quer enfatizar. É por isso que algumas vezes a gente vê Jesus falando algo como em verdade vos digo. Não é porque Jesus gaguejou, é porque ele está enfatizando que aquilo que ele falou é verdade mesmo e a gente tem que prestar atenção. Mas tem pelo menos 2 coisas que a gente deve prestar atenção nessa frase dos serafins aqui. Jesus nunca fala em verdade vos digo. Basta falar 2 vezes e as pessoas sabem que você está enfatizando. Mas os serafins estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor.
essa é uma ênfase completamente única na língua hebraica. Em momento algum a gente vê alguma coisa parecida com isso. A santidade é um dos atributos de Deus. Só que, além de santo, Deus também é soberano, como a gente falou, ele também é justo, ele também é misericordioso. Existem vários atributos de Deus, mas a Bíblia nunca fala que Deus é soberano, soberano, soberano. A Bíblia nunca fala que Deus é justo, 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 misericordioso, 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 mas sim fala que Deus é santo, santo, santo. No mínimo, a gente deve pensar que essa é uma característica de Deus na qual nós devemos prestar muita atenção. O que significa a santidade de Deus? Geralmente, a gente define santidade como ser separado. É uma definição que a gente utiliza. No entanto, um teólogo chamado Sinclair Ferguson, ele prefere definir santidade não como separação, mas como dedicação. Se a gente falar que você é separado, isso fica uma pergunta. Separado do quê? Ou separado para quê? Santidade significa ser separado para Deus, ser dedicado a Deus. Deus é santo, santo, santo. Isso significa que Deus é completamente dedicado a Ele mesmo. Se eu disser que eu sou completamente dedicado a mim mesmo, isso é uma péssima coisa de se dizer. Significa que eu sou mau, egoísta, ensimesmado, mas quando nós temos um Deus que, além de santo, é bom, é justo, é amor, a melhor coisa que nós podemos ouvir é que esse Deus é totalmente dedicado a Ele mesmo. Diante desse Deus, a criação treme. É por isso que o universo está cheio da glória de Deus. Você consegue ver que o universo está cheio da glória de Deus? Com certeza, quando você acorda num dia bom e está fazendo um pouco de frio, e você vê... Imagina que você está numa casa de campo e você vê o sol nascendo no horizonte e tem grama perto de você, você vê um pouco de orvalho sobre a grama. Se bobear, tem até um arco-íris nesse dia. Com certeza, nesse dia, você fala assim: a terra está cheia da glória de Deus. Mas e quando você está doente numa cama de hospital? E quando a pessoa mais próxima de você está numa cama de hospital, desenganada pelos médicos? Nessa hora você diz: Deus é santo, 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 e a terra está cheia da sua glória? Você deveria. Independente daquilo que está acontecendo conosco, essa verdade não muda. Deus segue sendo santo e o universo segue sendo cheio da sua glória. Nós precisamos ver o mundo pelas mesmas lentes que os serafins. Independente do que esteja acontecendo conosco, nós precisamos saber que o universo está cheio da glória de Deus. É muito bom para nós sabermos que nós temos um Deus que é soberano, que tem controle sobre todas as coisas. Melhor ainda é sabermos que nós temos um Deus que é santo, que é totalmente dedicado a Ele mesmo, que tem controle sobre todas as coisas e que opera todas as coisas para a sua própria glória. Porque Deus opera todas as coisas para a sua própria glória, Ele também está operando todas as coisas para o nosso bem. Quando você está doente, quando você sofre perseguição porque você é cristão, quando você é abandonado pelos seus melhores amigos porque você é cristão e está sendo fiel ao Evangelho, nessa hora, Deus continua sendo soberano e tudo o que Ele faz é para o seu bem e para a sua própria glória. Num tempo de sofrimento, nós precisamos ver a Deus na sua soberania, nós precisamos ver a Deus na sua glória e na sua santidade, e nós precisamos ver a Deus também na sua misericórdia.
Lê comigo de novo, por favor, os versículos 5 a 7. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Eu acabei de falar que a santidade de Deus é uma boa notícia, não é? A santidade de Deus, na verdade, é uma faca de dois gumes. Ela pode ser uma notícia maravilhosa, mas ela também pode ser uma notícia muito difícil. Uma vez eu ouvi o Paul Washer falar o seguinte: a pior notícia que você pode ouvir é que Deus é bom. Eu acho que isso se aplica à santidade de Deus também. A pior notícia que a gente pode ouvir é que Deus é bom, porque Ele é bom e nós não somos. E Deus não vai deixar de ser bom porque nós somos maus. Deus é santo, Ele é totalmente dedicado a Ele mesmo. E Ele não vai deixar de ser santo porque nós não somos santos. A santidade de Deus revela o nosso pecado. É justamente diante de um Deus que é santo que Isaías reconhece o seu próprio pecado e se desespera. A primeira palavra profética de Isaías, ironicamente, é uma maldição sobre ele mesmo. Isaías diz: ai de mim, que sou um homem pecador. A luz de Deus brilha nas trevas e ela revela os cantos mais escuros da nossa alma. Felizmente, além de santo, Deus também é misericordioso. Deus envia um serafim para que retire o pecado de Isaías. O serafim retira uma brasa do altar e com essa brasa ele toca os lábios de Isaías. Para pensar nisso só por um momento. Imagina uma brasa quente, um carvão, tirado da churrasqueira, encostando na sua boca, queimando seus lábios e você sentindo alguma coisa pegando fogo, e é a sua própria boca. É uma dor terrível, mas também é um alívio. É o alívio saber que o seu pecado está perdoado por esse Deus que é misericordioso. Uma das primeiras coisas que João Calvino fala nas Institutas da Religião Cristã é que a gente precisa parar de olhar tanto as coisas na horizontal e a gente precisa olhar mais na vertical. O que ele quer dizer é o seguinte: se nós olharmos só na horizontal, se nós olharmos somente uns para os outros, é bem provável que nós vamos pensar que nós não somos tão maus assim. Por mais que você seja uma pessoa má, você sempre pode pensar: eu não sou tão mal quanto aquele cara. Eu não sou tão mal quanto aquela pessoa que está lá na cadeia. Mas quando a gente olha para cima, quando a gente olha na vertical e olha para Deus, a gente descobre que a gente não é tão bom assim. Por que Jesus foi morto? O que Jesus fez de mal para ser morto? Jesus nunca fez nada de mal. Ele foi simplesmente o homem mais santo que já existiu. Jesus nunca cometeu nenhum pecado. E foi exatamente por isso que Jesus foi morto. Porque os líderes religiosos da sua época, que se achavam bons, que se achavam santos, quando viram Jesus, quando Jesus apareceu, tiveram o seu pecado contrastado com a santidade de Jesus. E eles não puderam tolerar isso. A santidade de Jesus revelou o pecado das pessoas que eram consideradas as mais santas na sua época. Felizmente, nós temos um Deus que, além de santo, é misericordioso. Essa brasa que foi retirada do altar e que queimou os lábios de Isaías não podia, por si mesma, tirar o pecado de Isaías. Brasas do altar não retiram o pecado.
mas essa brasa podia apontar para aquele que, ele sim, pode retirar o nosso pecado. Essa brasa foi retirada do altar, que apontava para o altar da cruz, onde Cristo deu a sua vida por nós. Não é uma brasa do altar que tira o nosso pecado, mas é Cristo no seu sacrifício, em nosso lugar, que retira o pecado de nós. Em Cristo nós vemos tanto a santidade quanto a misericórdia de Deus. Então, em um tempo de sofrimento, nós precisamos lembrar da misericórdia de Deus. Deus é santo, e isso é uma notícia terrível para nós que somos pecadores. Só que Deus também é misericordioso. Quando você pensa que você não tem pecado, olha para Deus. A santidade de Deus é o melhor remédio contra a arrogância de pensar que a gente não tem pecado. Mas quando o diabo estiver te acusando, falando do seu pecado, olhe para Cristo. Cristo é o melhor remédio contra as acusações do nosso inimigo. Alguém já disse, para cada olhar que você der para o seu pecado, dê 100 olhares para Jesus. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E um tempo de sofrimento, finalmente, nós precisamos ver Deus em sua justiça. Vamos ler de novo, começando no versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vai e diga a esse povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos, feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. A missão de Isaías é completamente diferente daquilo que a gente poderia imaginar. Se eu estivesse lendo esse capítulo, o que eu ia imaginar é que, pronto, agora que Isaías teve o seu pecado perdoado, ele vai profetizar para Judá, e eles vão se arrepender, e vai haver um grande avivamento em Judá, e pronto, a nação vai estar salva do seu pecado. Só que não foi isso que aconteceu. Olha o que Deus fala para Isaías. Vá, pregue a esse povo, e por causa da sua pregação, eles não vão se arrepender. Apesar da sua pregação, e na verdade, apesar da sua pregação, e de certa maneira, por causa dela, esse povo vai endurecer o seu coração ainda mais. A mensagem de Deus através de Isaías era uma mensagem de restauração, mas ela também era uma mensagem de justiça. Aquele povo havia quebrado o pacto que eles tinham com Deus. E Deus tinha todo o direito, na verdade, Deus tinha o dever de castigar aquele povo, porque eles haviam quebrado esse pacto. O profeta Naum diz o seguinte, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. A justiça de Deus é um dos seus atributos, mas não é um atributo fácil de entender. A gente tem dificuldade de entender a justiça de Deus porque nós estamos acostumados com a misericórdia. Então, nós confundimos justiça, injustiça e misericórdia. Lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Lembra dessa parábola? Tem um homem que era dono de uma vinha, dono de uma fazenda,
E logo cedo de manhã, ele começa a chamar trabalhadores para a sua vinha. Logo de manhã, ele acorda às 6 horas da manhã e chama alguns trabalhadores. E promete a esses trabalhadores que eles vão ganhar 1 denário pelo dia de trabalho. 1 denário era o salário mínimo, vamos dizer assim, era justamente isso, era o que se pagava por 1 dia de trabalho. Passam algumas horas do dia e esse homem chama mais trabalhadores para a sua vinha. Promete a eles 1 denário. Já chegou meio-dia, ele chama mais gente para trabalhar na sua vinha e segue assim, até logo antes do sol se pôr, chamando gente para trabalhar na sua vinha. Os últimos chegaram, trabalharam 1 horinha naquele dia. E ele vai e faz a fila lá para pagar o pessoal. Ele chama primeiro aqueles que chegaram por último. E para aqueles que chegaram por último, aquele homem paga 1 denário. Chegam aqueles que começaram a trabalhar 2 horas antes do final do expediente. E ele paga 1 denário. Chama aqueles que chegaram no meio-dia. Ele paga para eles 1 denário. E nessa hora, aquele camarada que chegou às 6 horas da manhã está lá no final da fila pensando, acho que eu vou ganhar mais do que 1 denário. E, no então, quando o dono da vinha chama aqueles que chegaram primeiro, ele paga para eles 1 denário. E o que aquelas pessoas dizem? Isso não é justo. E o dono da vinha responde, eu estou te pagando exatamente aquilo que eu combinei com você. O dono da vinha não estava sendo injusto. Ele estava sendo perfeitamente justo. Ele não estava sendo misericordioso. Justiça é receber exatamente aquilo que nós merecemos. Misericórdia é receber uma coisa que nós não merecemos. Injustiça também é receber algo que nós não merecemos. E é por isso que a gente confunde essas coisas. Injustiça é receber uma coisa má que nós não merecemos. Misericórdia é receber uma coisa boa que nós não merecemos. Um trabalhador é digno do seu salário. Que trabalho você fez para receber a misericórdia de Deus? Para que a pergunta não fique no ar, nenhum. Você não fez nenhum trabalho, você não fez absolutamente nada para receber a misericórdia de Deus. Então, não vamos confundir injustiça com misericórdia. Para entender a misericórdia de Deus, nós precisamos entender a sua justiça. É somente porque nós vemos a justiça de Deus que nós temos a dimensão do que é a sua misericórdia. A mensagem de Isaías era uma mensagem, em primeiro lugar, de justiça para o povo de Judá. Muitos anos antes de Isaías, Deus chamou um homem chamado Abraão, e ele entrou num pacto com Abraão. Ele entrou numa aliança com Abraão. E Deus prometeu a Abraão que ele teria uma grande descendência, que aquela descendência se tornaria um povo grande, forte, poderoso, que ia habitar a terra de Canaã. Esse povo é o povo de Israel. Esse povo é o povo de Judá. Mas essa aliança continha um elemento condicional. Aquele povo permaneceria naquela terra se eles fossem fiéis a Deus dentro da sua aliança. E Deus promete a Abraão que através da sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Judá era a descendência de Abraão, mas Judá não foi uma descendência santa. Foi uma descendência que não foi totalmente dedicada a Deus. E é por isso que Judá estava recebendo a justiça de Deus. Mas olha de novo como esse capítulo se encerra. Como terebinto e como carvalho
dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Deus fala sobre uma santa semente, uma semente dedicada a Ele, que iria passar por essa justiça, um remanescente de Judá. E, de fato, se a gente continua lendo as Escrituras, a gente vê que Deus preservou um remanescente de Judá. Ele não destruiu aquele povo totalmente. Mas essa semente santa, muito mais do que Judá, é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro descendente que foi prometido a Abraão e através do qual são benditas todas as famílias da terra. Judá havia rompido o pacto com Deus e por isso estava recebendo a justiça. Nós quebramos um pacto muito mais sério com Deus. O pacto de Deus com Judá prometia a terra de Canaã. O pacto que nós temos com Deus nos promete vida eterna num novo céu e numa nova terra. E nós quebramos esse pacto. Por isso Deus enviou o seu Filho como essa santa semente, para que ele cumprisse o pacto perfeitamente no nosso lugar. Jesus viveu uma vida perfeita no nosso lugar, coisa que nós não vivemos, e Jesus morreu uma morte terrível no nosso lugar, algo que nós, se estamos em Cristo, não precisamos sofrer. É principalmente na cruz de Cristo que nós vemos a justiça de Deus. Jesus estava suportando na cruz toda a justiça de Deus devida pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ele estava recebendo a justiça que, porque nós estamos em Cristo, nós não recebemos. Quando a gente está sofrendo, talvez uma das primeiras coisas que passam pela nossa cabeça é: não é justo. Isso não é justo. Por que eu estou sofrendo assim? Deus não é justo. Quando você se sentir tentado a pensar que Deus não é justo, olhe para Jesus, olhe para a cruz. Ele recebeu a justiça de Deus no seu lugar para que você recebesse misericórdia. Deus foi justo com o seu Filho, para que conosco ele pudesse ser misericordioso. Se você está em Cristo, tudo que você recebe é a misericórdia de Deus. Queria voltar para o início e perguntar: o que você faz num tempo de sofrimento? Você diz que Deus não é justo? Você se desespera? Você perde a confiança em Deus? Num tempo de sofrimento, a gente precisa olhar mais uma vez para Deus. A gente precisa se lembrar que Deus é soberano. A soberania de Deus nos consola. A gente precisa lembrar que Deus é santo. Essa santidade de Deus nos assombra. Ela, inclusive, revela o nosso pecado. Mas a gente também precisa lembrar que Deus é misericordioso e que é pela misericórdia de Deus que nós somos restaurados. E a gente precisa olhar para a justiça de Deus. A justiça de Deus nos faz entender melhor a sua misericórdia e também nos impele a agir, a entender que, embora nós vivamos num mundo cheio de injustiça, nós temos um Deus que é justo e que se importa com a injustiça muito mais do que nós. Ele se importa tanto que ele enviou o seu Filho para morrer numa cruz e sofrer no nosso lugar e fazer novas todas as coisas. Então, eu queria encorajar todos nós aqui hoje, no nosso sofrimento como cristãos, a lembrar a Deus em sua soberania, na sua santidade, na sua misericórdia e na sua justiça. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, muito obrigado por quem Tu és. Obrigado, Deus, pela maneira como o Senhor se revelou a nós. Pelo Deus que o Senhor é,
porque o Senhor não pode mudar, porque o Senhor não pode deixar de ser Deus, porque o Senhor não pode mudar em nenhum dos seus atributos e, principalmente, porque o Senhor não pode mudar nas suas promessas e nos seus propósitos. Porque a aliança que o Senhor fez conosco não pode ser mudada. Quando nós somos infiéis, o Senhor é fiel. Muito obrigado por enviar o teu Filho Jesus para ser fiel em nosso lugar e para cumprir essa aliança. Muito obrigado por ele receber a justiça, para que nós pudéssemos receber misericórdia. Por favor, Deus, nos ajuda no meio do nosso sofrimento a lembrar que o Senhor é soberano, que o Senhor tem controle sobre todas as coisas, que o Senhor opera todas as coisas segundo a sua boa vontade, que é santa. E obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco e porque nós podemos confiar que o Senhor é um Deus justo, que vai trazer justiça sobre os nossos inimigos, Senhor, sobre o diabo, sobre o pecado, sobre esse mundo, para que nós possamos habitar contigo, no novo céu e numa nova terra, onde não vai haver nem choro, nenhuma lágrima, e nós poderemos estar contigo para todo sempre. Amém.